Boa noite, muita paz e Jesus nos abençoe. Estamos dando início ao nosso Estudando o Espiritismo através da nossa TV Chico Xavier, que os bons amigos espirituais e Jesus, o nosso guia, possa nos orientar e dar a sua bênção no sentido de que possamos traduzir com fidelidade os ensinamentos da espiritualidade superior. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de conhecimento da lei natural. Como vimos, o conhecimento da lei natural, ela passa necessariamente pela compreensão que o espírito detém. Ao longo de várias existências, nós vamos paulatinamente tomando conhecimento das leis, passamos a compreendê-la e a exercitá-la. Porque podemos conhecer a lei, mas nem sempre a compreendemos. Para o homem primitivo, por exemplo, matar era disposição de se defender contra a integridade física, atendendo o instinto de autopreservação, ou para atender às suas necessidades fisiológicas, como se alimentar, por exemplo. Muitos de nós encarnados ainda atendemos às nossas necessidades mais imediatas para satisfazer nossos desejos de ordem material, sem analisar o que é bom e o que é errado. Se é bom para nós ou se é errado para nós. Se é bom para o nosso semelhante ou errado para eles. Ainda atendemos aos nossos desejos enquanto ainda temos nosso desejo egoísta sem olhar para o direito dos nossos semelhantes. Deus nos dotou do livre-arbítrio, mas a liberdade está diretamente associada aos direitos do nosso próximo. E não podemos dar vazão aos nossos desejos mais imediatos sem que tal ato não venha ferir o direito dos outros. E, portanto, só vamos tomando conhecimento disso à medida que vamos evoluindo e tomando conhecimento das leis divinas inscritas na nossa consciência. É neste sentido que Kardec indaga aos espíritos na questão 619. A todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei? E os espíritos respondem: todos podem conhecê-la, mas nem sempre todos a compreendem. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. Então, como vimos, a questão de você ter conhecimento de uma determinada lei não significa que você tenha a compreensão dela em profundidade. A compreensão passa necessariamente pelo enfrentamento de uma série de dificuldades que todos nós encontramos ao longo de nossa existência. Então, essas dificuldades e os sofrimentos, elas são necessárias para o nosso aprendizado. Ninguém aprende quando está em pleno gozo de determinada felicidade momentânea. Só quando nós estamos diante de determinados obstáculos é que a gente começa a entender, a compreender. Porque o conhecimento desse sofrimento e o enfrentamento deles, passando por esse sofrimento, é que vai nos dar condições de uma compreensão em profundidade. Kardec faz disserta sobre essa questão nos seguintes termos. A justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência deste princípio, pois que, em cada nova existência,
sua inteligência se acha mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é o bem e o que é o mal. Se numa sua existência tudo lhe devesse ficar ultimado, qual seria a sorte de milhões de seres que morrem todos os dias no embrutecimento da selvageria ou nas trevas da ignorância, sem que deles tenham dependido a se instruírem? Essa é a compreensão desses termos que Kardec faz essa colocação, está no estudo do Livro dos Espíritos, das questões 171 a 222. Isso é, a justiça divina, quando nos coloca diante da necessidade do aprendizado e na compreensão maior que devemos ter, a fim de que possamos avançar, é que há uma necessidade de que você passe por determinados obstáculos, e isso só ocorre se você tiver a oportunidade de outra existência. Uma só existência não é suficiente. Por exemplo, nós somos levados de egoísmo, nós somos tomados por nossas ambições, no nosso orgulho. Será que em uma única existência você tem condições de erradicar do seu coração, ou dos nossos corações, essa chaga que se chama orgulho? Muitos de nós desencarnamos sob o impacto forte de uma mágoa. E a mágoa é resultado do nosso orgulho. É a causa, ela gera. A mágoa tem um significado de que nós fomos atingidos no orgulho. Ou seja, nós, quando nos magoamos, é porque nós somos atingidos no nosso orgulho. Ninguém nos magoa. Nós é que nos magoamos. Se alguém diz alguma coisa contra mim, mas aquilo que a pessoa fala não atinge o meu orgulho, eu não fico magoado. Então, o orgulho é a chaga. E em uma única existência fica difícil de você imaginar que uma pessoa possa erradicar do seu coração todo orgulho. Portanto, voltando, conhecer a lei não é suficiente para que se tenha convicção de ser uma pessoa ética e plena de moralidade. Você sabe que nós conhecemos, as leis estão instituídas, as leis dos homens estão instituídas através dos códigos instituídos ou escritos pelos próprios homens. Nós temos a nossa lei maior, no nosso Estado brasileiro, que é a Constituição. Ou seja, você tem a Constituição brasileira, nós temos a Constituição do Estado, nós temos a Constituição, as leis escritas pelo legislativo em cada cidade, e nós temos contato com essas leis. Muitas vezes as pessoas não têm. Mas, então, o fato dela infringir essas leis do homem, ela recebe um castigo em função de ter se desviado da lei que foi instituída. E esse sofrimento causado pela supressão da liberdade vai fazer com que você tenha uma certa compreensão de que não deve mais cometer aquele determinado erro. Ora, se nas leis dos homens você tem esse objetivo, as leis fornecem a você essa oportunidade, imagina na lei divina. Então, o conhecimento é a fase inicial para se atingir o desenvolvimento moral. É preciso o trabalho no bem, com desprendimento, doando-se aos semelhantes. Atingir essa meta passa-se por escala de suprimento para se aprender que a bondade é o caminho para se livrar dele. Mas onde encontrar as leis divinas? Onde elas se acham escritas? Né? É claro que a gente tem, por exemplo, os 10 mandamentos que foram escritos por Moisés, ou não foram escritos, foram trazidas pelos Espíritos, a espiritualidade superior, doou a Kardec os 10 mandamentos, que na realidade em si é uma certa essência da lei divina, mas não constitui a lei divina no seu todo. Então, Kardec, em vista disso, ele fez essa indagação dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? E a espiritualidade responde, na consciência. Ou seja, nós, ao
ser elaborado ou ser feito pela divindade. Deus, ao nos doar a vida, porque Deus nos deu a vida. Nós temos uma única vida. Não temos mais de uma, nós temos uma única vida. E temos várias encarnações com essa vida, em várias encarnações, para que, através dos embates que a gente passa por cada uma delas, a gente vá aprendendo e vá descortinando, vá descobrindo no nosso inconsciente profundo as leis que estão escritas nela. Então, Kardec volta a perguntar: visto que o homem traz na sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser revelada? Se está na consciência, por que então há aqueles que vêm trazer para a gente a necessidade de a gente aprender, de a gente compreender essas leis que estão lá? E aí a espiritualidade responde: ele a esquecera e a desprezara. Quis então Deus que lhe fosse lembrada. Quando a espiritualidade diz ele a esquecera e desprezara, porque de um certo modo a divindade vem sempre ao longo de nossas existências, ao longo das várias reencarnações, nos dando a oportunidade de aprender, de descobrir essas leis que estão escritas na nossa consciência. Mas então, a gente recebe essas informações, mas despreza. A gente não segue as orientações da divindade de Deus, de que está lá escrito nas suas leis, a fim de que a gente possa se melhorar a cada existência passada. Ao longo de nossa vivência no planeta, desde o alvorecer da humanidade, espíritos elevados encarnam com a missão de abrir o nosso entendimento para o conhecimento das leis do nosso consciente, fazendo-nos despertar e para nos tornarmos vivenciadores das leis. Moisés foi um deles. Nosso objetivo é atingir a perfeição. E espírito de escola tem descido ao planeta para servir de guia. Na pergunta 625, Kardec indaga a espiritualidade. Qual o tipo perfeito que Deus tinha oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Então, olha a pergunta que Kardec foi: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Evidentemente que as civilizações, tanto do Oriente como do Ocidente, têm tido a oportunidade de entrar em contato com alguns avatares, com alguns espíritos de escola que desceram ao planeta e trouxeram ensinamentos engrandecedores, exemplificando. No entanto, alguns deles se desviaram do caminho reto e daquilo que a espiritualidade deixou em evidência nas suas leis. Evidentemente que esses ensinamentos deles foram fundamentais para fazer com que as sociedades em que eles conviveram evoluíssem moralmente. No Oriente, nós temos muitos espíritos que ofereceram a oportunidade de conhecimento que Jesus, como governador do planeta, os enviou. Porque todos são enviados por Jesus. Jesus é o nosso governador e guia. Deus, a divindade, doou a terra para que Jesus fosse o seu governador e nos orientasse no caminho evolutivo. A Terra tem 4,5 bilhões de anos. E Deus doou designou Jesus para orientar e nos governar e orientar a nossa escalada evolutiva. Ora, há 4,5 bilhões de anos, Jesus já era um espírito puro. Então, a resposta está clara. Quando Kardec pergunta na questão 625 qual o tipo mais perfeito que Deus tinha oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo, a espiritualidade responde: Jesus.
Essa é a questão, é a resposta mais curta de todo o questionamento do livro dos Espíritos. Então, para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque ele, o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. O Espírito Divino animava Jesus. É o Espírito Divino, Deus, o nosso Pai. Portanto, as leis de Deus são a perfeição com a própria divindade. São as verdades universais que veio ser revelada aos povos, aos homens da época, mas os da época não estavam ainda com a mente preparada para a sua compreensão total. Foi por isso que prometeu o Consolador. Veja a colocação. Vou repetir, porque é uma leitura que eu estou fazendo nesse contexto. É o seguinte, a lei de Deus são a perfeição com a própria divindade. São as verdades universais que veio ser revelada aos povos, aos homens da época. Jesus, há 2000 anos. Veio ser revelado, ele veio revelar a essência das leis de Deus. Mas os da época em que Jesus viveu como encarnado, não estavam ainda com a mente aberta para conhecer e compreender. Ou seja, foi por isso que Jesus prometeu o Consolador. A promessa do Cristo de enviar outro Consolador prende-se ao fato de que a humanidade não estava madura à época para entender a essência e a verdade contida nos seus ensinamentos. Portanto, conhecer as leis de Deus, compreendê-las e vivenciá-las em sua plenitude é o objetivo de todos os espíritos. A compreensão da lei divina vai sendo desenvolvida à medida que conhecemos e a compreendemos. Ela vai se descortinando. Né? Nós ainda estamos muito fechados à compreensão dessas leis que estão inscritas na nossa consciência. Nós somos recalcitrantes. Nós teimamos em obedecer muito mais aos gostos do nosso campo material do que propriamente da verdade que Deus trouxe para todos nós e que foi trazida ou conhecida ou trazida para o nosso conhecimento através de Jesus. Portanto, descobrir as leis de Deus que Deus ofertou demanda tempo, experiência e vivência nos embates, ora na carne, ora como desencarnado. Ou seja, em cada existência, a gente vai paulatinamente conhecendo e compreendendo as leis que estão escritas na nossa consciência. É preciso, então, que a gente tenha essa compreensão maior, porque, de um certo modo, nós trazemos no nosso interior, no nosso inconsciente, lembrança de conhecimentos aprendidos em outras existências. Está lá no fundo do nosso consciente. Então, nas existências primeiras, eram primitivos e os instintos falavam mais altos. Com os embates enfrentados pelos espíritos encarnados, com as leis civis instituídas pelos espíritos, que já tinham um conhecimento mais avançado das leis em sua consciência, foi estabelecendo regras que faziam com que os encarnados, ainda não despertos, aprendessem a respeitar seus semelhantes através das leis civis, como fizeram Moisés. As leis civis foram fundamentais, porque o homem desregrado dos seus costumes, dos seus hábitos, costumes e hábitos que desviavam completamente da retidão das leis de Deus,
Então, as leis civis, naquele momento e hoje ainda, são instituídas exatamente para nos fazer compreender, ter essa compreensão maior do conhecimento da lei que nós temos, mas teimamos em não obedecê-las. Mas ainda era incipiente o conhecimento das leis inserido na consciência. Somente com Jesus, o sublime amor encarnado, é que vimos a ser ensinado a essência da lei divina. Ele, o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. O Espírito Divino o animava. O Espírito de quem? De Deus, do nosso Pai, animava a Jesus como Espírito de escola para que, efetivamente, traduzisse com fidelidade os seus ensinamentos e fizesse os homens da época compreender. Mas compreender na altura do conhecimento que eles tinham. Eles ainda não estavam bastante evoluídos, porque você veja que ele voltou-se mais para os simples. Por quê? Porque os simples, muitos deles em estado de sofrimento profundo, eles recebiam com simplicidade os ensinamentos de Jesus e procuravam seguir. É por isso que Jesus diz, agradeça ao Pai, porque por ter a oportunidade de fazer, de trazer o seu conhecimento, as leis de Deus, aos simples e não aos doutos, porque os doutos eram eivados de orgulho e reagiam tenazmente aos ensinamentos de Jesus. Né? Quando Kardec perguntou aos espíritos, na pergunta 627, uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os espíritos dão? Uma vez, é a pergunta 627, uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? E a resposta dos espíritos, Jesus empregava a miúde, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e lugares. A parábola é uma pequena historieta que Jesus falava para a compreensão dos simples, para a compreensão dos humildes, para a compreensão daqueles que não tinham orgulho eivado em seus corações. Então, faz-se mistério, continuam os espíritos. Faz-se mistério agora que a verdade se torna inteligível para todo mundo. Agora, quando os espíritos estão respondendo a essa questão. Muito necessário que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. As leis da época. Tão poucos são os que compreendem e ainda menos os que a praticam hoje. A nossa missão, a dos espíritos, a nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas. Os que vestem a capa da virtude e da religião a fim de ocultar as suas torpezas. Essas questões, evidentemente, também foram colocadas por Jesus na época em que aqui ele esteve, ensinando aos simples, aos mais pequenos. Não é? O ensino dos espíritos tem que ser claro e sem equívoco. Na atualidade, o ensino dos espíritos tem que ser claro e sem equívoco, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos o possam julgar e apreciar com a razão. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Então, nessa resposta dos espíritos, a gente vê
a missão da espiritualidade superior, a missão do Consolador prometido é trazer para todos nós, na simplicidade que as leis trazem para todos nós, a promessa que Jesus nos ofertou. Passarão os seus eternos, mas as minhas palavras não passarão. É claro que as palavras dele são eternas, mas a nós é preciso compreendê-las. A palavra está aí. A palavra está à nossa disposição, mas a compreensão passa necessariamente por uma profundidade e a simplicidade que só os Espíritos do Senhor trouxeram para todos nós para essa compreensão maior. Então veja que a missão da espiritualidade é muito relevante e que a doutrina espírita tem essa missão. É uma missão grandiosa de fazer com que as verdades espirituais trazidas e vivenciadas por Jesus, elas cheguem até nós para que efetivamente a gente, no momento, possa estar preparados para o grande evento que há de chegar muito próximo, que é a passagem do mundo de expiação e prova para o mundo de regeneração. Devemos estar preparados com a compreensão, né, que as leis divinas, que o conhecimento das leis trazem para todos nós. As leis de Deus, portanto, são as verdades que o homem para a sua felicidade, deverá desvendar à medida que vai evoluindo em conhecimento e perfeição. Tal conhecimento, pleno das leis que o tornarão próximo à perfeição. Seu conhecimento fará um homem de bem, livre de toda injunção do mal. Portanto, ser um homem de bem, na atual fase evolutiva, é como está dito no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 3. Ser um homem de bem. Qual é o significado do homem de bem? Então, a espiritualidade, lá no Evangelho, seguindo as orientações da espiritualidade que Kardec escreveu, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Essa é a colocação divina. Veja a colocação. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei. Ele, né? Se não praticou mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a alguém tudo o que desejaria que ele fizesse. Deposita a fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão, nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão, porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Essa é a colocação que está lá no capítulo 17, Sejais perfeito, do Evangelho segundo o Espiritismo. Portanto, ser homem de bem é o objetivo de todos nós encarnados, nos preparando para o advento da nova era. Portanto, a gente precisa ter esse conhecimento profundo. Quer dizer, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e caridade, mas para cumprir a lei de justiça e amor e caridade, a gente tem que ter uma compreensão dessa lei, que a gente vai estudar nas leis morais, que a gente está iniciando o estudo praticamente agora. Nós estamos no quinto roteiro e futuramente a gente vai chegar a essa lei de justiça, de amor e de caridade.
Portanto, é bem propício que a gente, no próximo roteiro, a gente vai estudar as questões de ordem da moral, da ética, do bem e do mal. Né? O que é o bem e o que é o mal. Portanto, meus irmãos, que Jesus nos abençoe. E nesta live de hoje, que nesse estudo que nós desenvolvemos hoje, a gente tenha podido dar uma compreensão maior para melhor compreender a lei de Deus. Que a gente avance a cada dia, que a gente avance ainda mais na direção do nosso futuro espiritual, que é a perfeição. Muita paz, e Jesus nos abençoe, e que possamos, na próxima terça-feira, se Deus quiser, estamos novamente aqui para continuar o nosso estudo de O Livro dos Espíritos, na parte terceira de O Livro dos Espíritos. Muita paz, que Jesus nos abençoe.